Boa tarde. Está começando mais um Visões Populares, trazendo para você, ouvinte, entrevistas exclusivas produzidas pelo Brasil de Fato MG. Parece que o filme é uma colcha de retalhos. A nossa história ela é um pouco assim. O nosso fluxo não é contínuo. Ele é todo retalhado mesmo. Mas cada pedacinho dele contém vida, contém um sub-universo que traz riqueza ao mesmo tempo que traz contradição. Então eu acho que o filme ele é muito sensorial. Eu sou o Lucas Wilker e o Visões Populares de hoje traz a segunda entrevista especial do Brasil de Fato de Minas com os atores mineiros que participaram do filme O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho. Já em clima de torcida para o Oscar 2026, que este ano acontece no dia 15 de março, desta vez o papo é com Wilson Rabelo. Nascido aqui em Belo Horizonte, o ator tem importantes trabalhos no teatro em espetáculos memoráveis como Hair, Calabar, O Elogio da Traição, uma adaptação do livro do Chico Buarque, do Rui Guerra, e Rasga Coração, de Vianinha. Nos últimos anos, ele se aproximou das telonas e atuou em filmes como Bacurau e agora em O Agente Secreto. Em nossa conversa, a gente conversou com ele sobre o trabalho com o Kleber Mendonça Filho, sobre o seu papel no concorrente brasileiro ao Oscar deste ano e da nova fase do ator e da presença dos mineiros no cinema nacional. Então fica por aqui que a gente volta com a entrevista logo depois da vinheta. E não se esqueça ainda de conferir o Visões Populares do dia 4 de fevereiro com a Laura Lufezi, que também participou de O Agente Secreto. E a gente lembra que também existe uma entrevista com o Carlos Francisco, o terceiro ator mineiro de O Agente Secreto, lá no site do Brasil de Fato MG. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Para a gente iniciar a conversa, eu queria saber como é que foi aí participar mais uma vez de um filme do Kleber, né? Como é que tem sido esse processo aí do Agente Secreto, porque foram muitas conquistas em pouco tempo e vocês estão conseguindo levar aí a cultura brasileira de uma maneira muito forte lá para fora e aqui no Brasil também o filme tem sido bastante festejado. Como que está sendo isso aí para você, todo esse processo? Eu sou super honrado de ter tido a oportunidade de trabalhar com o Kleber novamente, embora ele avisou que seria um personagem pequeno, mas assim, eu acho que fazia parte da história que algumas pessoas até acham que ela é muito picotada. Eu acho ao contrário. Eu acho que ele contemplou no filme milhares de vieses que na verdade não formam uma história contínua, mas são elementos que trazem para aquele universo que ele está contando muitas possibilidades, muitos tipos, muitas histórias. Então, o tamanho do personagem não fazia muita diferença. Estava num contexto de fantástico, muito bom. E a história em si, depois que eu fui assistir, é uma história que não é fácil. É muito bom você ver que a arte, a ideia de fácil e difícil é muito relativo. Porque eu acho que o espectador, quando ele é só um consumidor, ele chega e engole alguma coisa que já está tudo mastigado, já está às vezes até decantado para ele. E tem filmes que são mais complexos que fazem com que você tenha uma escuta e uma assistência ativa, que faz com que você crie a sua própria história a partir de elementos que estão sendo oferecidos. Então o que eu acho fantástico no filme é que ele conta um universo que representa o Brasil inteiro numa região, deslocou do Sudeste para uma região, mas ali você conta todas as contradições humanas. Porque parece que o filme é uma colcha de retalhos. A nossa história ela é um pouco assim. O nosso fluxo não é contínuo. Ele é todo retalhado mesmo. Mas cada pedacinho dele contém vida, contém um sub-universo que traz riqueza ao mesmo tempo que traz contradição. Então eu acho que o filme ele é muito sensorial. Porque assim, eu falo, nossa, ele traz a sensação, porque a ditadura militar, ela não deixou apenas um grupo, os que estavam diretamente ligados nas lutas armadas, digamos, magoados fisicamente. Ele criou uma distensão em todos os setores, essa agressividade contida que a gente vê que é quase covarde, né? A gente vê isso muito manifestado nas relações dos homens com as mulheres, nas relações dos adultos com as crianças, na relação dos ricos com os pobres, entende? Isso parece que ainda é resquício desse momento que ele era violento e ele deixou heranças violentas, ele deixou deformações. Então, o que eu acho legal no filme é que é um filme que mostra as deformações
que esses processos de colonização, esses processos, principalmente de Pernambuco, que passou por várias camadas na história dela, de contradição, que representa o Brasil todo, que representa toda a colonização, inclusive, né? E a questão do indígena, a questão do afrodescendente, a questão dos resquícios da cultura europeia. Então, o Pernambuco ele é mesmo um lugar também com muita história e com muitas camadas, que acaba até contando um pouco da nossa história como o Brasil inteiro. Eu sou mineiro, entende? Minas tem uma história, Bahia tem uma história. Nós somos todos picotados também. Mas esse deslocamento que ele criou para contar uma história brasileira e tirar esse deslocamento do Sudeste, que causa uma estranheza nas pessoas. E essa forma que o Kleber conta uma história, que ele conta mais que uma historinha alinhavada, ele conta uma história de sensação, uma história de sensorial. A cada episódio dos filmes dele, você vai sensorialmente sentindo um pouco daquela história. Os filmes do Glauber têm um pouco isso. A arte, talvez, eu sou de teatro, ela às vezes causa estranhamento, ela causa mais do que entender, às vezes, os contornos, que às vezes são até meio simplórios, para que haja esse entendimento da complexidade. Essa complexidade que tem no filme, que são muitos vieses, são muitas camadas, ela também gera essa coisa mais física, sinestésica mesmo. É quando a arte consegue causar estranheza no seu próprio corpo, sabe? Quando você vê cenas, isso também já é uma função da arte. Mexer com o teu corpo, mexer com a tua emoção, não apenas contemplar o teu racional, esse entendimento imediato, que às vezes atende a esse olhar, digamos, mais superficial, mas não contempla outras possibilidades que a arte tem. E num cinema que é para todo mundo, mas que também oferece a pessoas, todas as camadas populares, complexidades também. Se você não entende por um lado, você entende por outro. E eu tenho certeza que muita gente se vê naquele filme. Pessoas que nem sempre a eles o cinema é direcionado. Então eu acho que o Silvio do Kleber, ele traz essa sensorialidade, ele contempla vários olhares, e esse se ver e se entender, ou se tentar entender, é que eu acho que é esse trabalho que a arte faz. Ela cria desafios. E os filmes do Kleber criam desafios. Para muita gente compara o Agente Secreto com o Bacurau, porque tem uma primeira história no Bacurau que dá para você imaginar, você perceber, mas ela também tem muitas subcamadas que eu venho do teatro, né, que não tem esse olhar. Hoje eu tenho um pouco mais olhar do cinema, até por causa desse lugar no cinema que o Bacurau me colocou. Eu sou mais do teatro. Mas o Bacurau também, quando eu li a primeira vez, eu vi uma história e falei, nossa, não estava tão simples. Eu vi várias vezes e falei, nossa, quantas vezes eu ia vendo, mais camadas eu ia percebendo. Então isso na arte também é como um livro. Se você lê o livro 2 vezes, você tem 2 histórias. É muito legal você ter uma obra que cada vez que você assisti-la, você consegue ser contemplado com mais uma camada, né? Tá incrível te ouvir, porque justamente uma pergunta que eu também ia te fazer sobre isso, porque ao mesmo tempo que o Agente Secreto tem muitas particularidades, inclusive para os próprios brasileiros que não são do Nordeste, de Pernambuco especificamente, e ao mesmo tempo é um filme que alcançou um público muito diverso para além do Brasil. Então, quando você diz que, embora existam muitas percepções de que o filme tem ali várias narrativas, que ele seja um pouco picotado, ao mesmo tempo é um filme que conseguiu chegar em muitos lugares, em muitas pessoas. Então, você acha que isso se deve, então, a essa sensorialidade que você está mencionando, que é um filme que fala de muitas coisas, mas que também tem um apelo popular muito grande, que atinge ali muitas pessoas nessas camadas mais específicas. Você acha que a sensorialidade, então, seria essa dimensão que melhor explica o filme O Agente Secreto? Você falou uma coisa interessante, porque dependendo da cultura, do olhar técnico que cada grupo tenha para assistir o filme, você vai ter uma captação. As artes são geralmente assim, né? Então, aí, por exemplo, quando a primeira cena do filme, por exemplo, aparece, ela já te causa uma sensorialidade, já te causa uma sensação sem ter nenhuma palavra. Só as moscas em cima de um cadáver já te dá uma sensação de como a morte é. Aí você vê como a gente já
levando para o universo dos anos de chumbo, né? Os corpos eram tratados dessa maneira. Todos os mortos da ditadura militar eram corpos tratados dessa maneira. Jogados em lugares, desaparecidos. A gente não... Até hoje, muitos restos não foram aparecidos. Então, simbolicamente, aquele período, os corpos que eram tratados pela ditadura, eles eram tratados daquela maneira. Então você já tem uma dica, digamos, estética daquele momento. O personagem do Posto, sabe? É uma camada de um brasileiro que a gente tem contato o tempo inteiro, mas nunca aparece nas telas. E não era só um homem do povo, é um ator, foi que a produção conseguiu, né, identificar. É um ator que tem uma história no Nordeste e que ao mesmo tempo traz uma imagem de um grupo que não aparece nas histórias brasileiras. É louco. Quando a gente vê histórias brasileiras, você não vê o povo brasileiro. Isso também é uma coisa que o Kleber faz questão de deixar no filme dele. E que muita gente incomoda. Eu vi uma crítica que falava, o nordestino suado. Gente, é essa camada que tem que ter lugar nos filmes. Essa asepsia de classe, essa asepsia que tira da história corpos que fazem parte dela. Então eu não acho que seja um exagero mais uma vez, sabe, essa repetição. Não, tá num nível de discussão esse corpo está num outro patamar de discussão. Ele foi levado para um outro nível de conflito. Esse corpo suado não está sendo colocado apenas com uma enxada na mão, sem discurso, sem texto, sem ação. Ele está numa ação e vendo como esse corpo é usado naquele momento também. Porque acho que o jagunço, o matador, é dessa maneira. A gente vê como até hoje, né, o coronelismo, a gente sente a cor, o cheiro do coronelismo ali, que são resquícios recentes, aliás, que ainda acontece em muitas regiões do Brasil, não é? Que é requisitado numa usina. Isso é genial. Ele foi pego ali numa usina de açúcar, que dá essa coisa um pouco lambona mesmo do Brasil, sabe? Eu acho que o Kleber tira muito do verniz do Brasil. E eu acho que isso incomoda muito as elites. Ele tira o verniz, inclusive tira o verniz das elites. Quando aparece o representante, aquele usineiro, ou que representa o establishment lá, quando ele faz sentar com o personagem, com o Armando, né? Que é uma elite que é de fancaria, entende? É uma elite que nem paga imposto, sabe? Ele tira o verniz dessa elite também. Por isso que eu acho que incomoda muito também. Que é uma elite de fancaria, em cima do desprezo pela vida humana, em cima do desprezo pelo outro, sabe? E ao mesmo tempo tem aquela cenografia, aquela barbearia, sabe? Você vai tendo informações da arte, nossa, maravilhosa, que é uma história. Ver aquelas corpos, aquelas texturas, isso também é uma história que eu levo no sensorial, que traz também o ritmo do filme, aquela perseguição, porque aquilo é maravilhoso, são os momentos curtos do filme, mas cada momento começo, meio e fim, sabe, em si mesmo. Cada momento atinge ao que ele veio naquela sequência, naquela costura, e pronto, não tem que voltar depois, porque já tem outro episódio naquela trama que vai trazer mais uma camada. Então ele cumpriu aquela função, já tem outro vai trazer uma outra camada. Eu acho que isso que vai dando robustez pro filme. Tira a linearidade, mas vai te trazendo essas ranhuras, sabe? Esses níveis diferentes de informação, que se não for literal, ela é sensorial. Eu acho que a arte também tem essa função, o estranhamento, a indignação, o asco, tem cenas que te geram isso. E a brincadeira também, um pouco dessa coisa do lirismo, da fantasia. Isso também faz parte do filme, do realismo fantástico, sabe? Do inesperado, da brincadeira, sabe? Do jogo que a arte faz de te levar para o lado, te jogar para o outro, para te desmontar e depois te trazer uma outra coisa, sabe? Uhum. É como o carnaval, ele te deixa o carnaval, essa carnavalização que aparece no filme é muito legal. E, ao mesmo tempo, todas essas dimensões aparecem no elenco também. Eu tô te entrevistando agora, conversei com a Laura Lufez na semana passada, entrevistei também o Carlos Francisco no ano passado, quando ele foi homenageado na mostra Cine BH, aqui em Belo Horizonte. Você é mineiro? Eu sou mineiro. Sou do Brasil de Fato, de Minas Gerais. Estou aqui em Belo Horizonte. Eu sou da Sagrada Família. Ah, maravilha. Tá pertinho. É porque a ideia de conversar com você, inclusive, Wilson, é que existem 3 talentos mineiros aí no Agente Secreto. Você, o Carlos Francisco e a Laura Lufez. E a ideia era conversar também para poder entender
O que da mineiridade também vocês levam aí pra esse filme? E aí você tá mencionando todas essas dimensões que o Kleber traz no filme dele, nos filmes dele, e uma dimensão muito importante que acho que está presente em toda a filmografia dele é justamente essa diversidade de temas, de pessoas, dos corpos que aparecem na tela. E aí eu queria trazer um pouco sobre isso também. Queria que você me contasse aí. A Laura tinha mencionado na semana passada que vocês não chegaram a trocar ali no set, na gravação, porque vocês não chegaram a se encontrar. Mas que depois vocês tiveram esse contato aí, enfim. Queria Nós saber fizemos um como que filme foi. juntos. Fizemos A Isso. Borda do Mundo, que é um filme quando Isso. ela era protagonista, e eu estava no filme também. Exato, e aí vocês voltaram aí a se encontrar no ano Sim. passado com essa gravação. Queria saber como que foi aí, tá? Então, nesse filme aí, com outras duas companhias mineiras, o que de mineiridade vocês levam? Você falou que o Kleber que fez esse contato para falar do personagem, que ainda que tenha um tempo de tela pequeno ali, você tá ali participando, o Carlos, a Laura, enfim, conta pra gente aí como é que é essa Então, nessa dinâmica. questão que a gente brincou agora também dessa coisa universal do Brasil, tem um aspecto indígena do filme, porque Nordeste e de Minas Gerais. Minha mãe é de Januária, então minha mãe é mestiça de indígena. E Januária e Minas Gerais tem uma tradição indígena também enorme, a gente não fala, mas é muito grande, né? Do Caboclo, do norte de Minas, né? E a Laurinha também, que é do interior de Minas. E Minas, por coincidência, Minas também tem uma história muito, de uma trama muito, embora seja diferente, a gente seja um pouco mais contido, mas essa questão, Minas também teve um mundo, né? O mundo todo esteve em Minas no período do século XVIII, né? Pela questão da mineração, né? Então Minas também tem um universo, embora pareça ser tradicional, mas é fruto de muita universalidade. Eu acho que no século XVIII tinha 1 milhão de pessoas ali na região, né, do minério do planeta, né? Acho que foi um lugar que teve mais contingente de pessoas em uma certa época da história do mundo, né? Mas, voltando ao que você perguntou, eu encontrei com o Carlos lá. O Carlos eu tive contato, com a Laurinha que não. Mas não tinha dimensão do filme, porque a minha participação foi pequena, mas foi muito densa e muito difícil, porque aquilo era alemão mesmo. E, na verdade, aquilo foi feito... Eu não tive que fazer um curso de alemão de prosódia, entendeu? Você vem aqui, a participação é pequena, mas ela é densa, é com Udo, é uma coisa legal. E eu cheguei, no dia anterior, tive um preparo com o Léo, mas o texto que eu aprendi não era aquele texto. No outro dia tinha problemas sintáticos. Não só porque o Udo falava também alemão, mas como tinha um suporte técnico lá e teve que reconstruir a frase. E foi muito complexo pegar aquela pequena frase naquele tempo com a intenção, interpretar, relacionar com os personagens e decorar naquele tempo do filme. Então foi muito tenso. Isso é uma coisa que o Kleber, o Kleber é maravilhoso, cara. Porque ele me solicitou uma cena, mas confiando que eu atingiria aquilo. Então é como se ele confiasse que eu me daria conta daquela missão que era pequena, mas era muito densa. E foram vários takes para gravar, e o Wagner Moura na cena, parado em certa parte da cena, o diálogo era meu. Então foi um desafio que fiquei com o risco de ter aquela cena cortada, porque eu não saberia, ia dar errado. Mas é um respeito pelo que eu acredito que você vai conseguir. E quando eu encontrei com ele até num festival na Bahia, tudo de cinema, fui até parte do jurado, aí eu encontrei ele e falou, nossa, a cena ficou boa, ela vai estar no filme. Eu falei, nossa. E quando eu fui ver, eu fiquei impressionado mesmo dele ter me permitido esse desafio, porque não era só fazer um personagem e falar uma frase. Ele exigia que eu me dispusesse àquele trabalho. E foi o último trabalho do Udo, né? Então uma coisa também que tem um lado triste e ao mesmo tempo é episódico isto, né? Que foi o último filme do Udo aqui, numa carreira cinematográfica internacional absurda, mas acabou, foi no Brasil com o Kleber Mendonça, né? Eu acho que os 2 últimos filmes dele, Se Der Mole, foram com o Kleber, né? Então, a gente... E aí você fala dos mineiros no filme. O Carlos, né? Que o pessoal dele é maravilhoso, né? Porque Minas Gerais tem essa semelhança com esse corte indígena, essa cultura mestiça afro-indígena. E isso tem na Laura, tem no Carlos. E Minas Gerais tem esse aspecto, eu falei da minha mãe ser de Januária. Então, assim, não chocou com o filme. Não chocou com o filme a nossa natureza com a natureza dos personagens.
que eram basicamente de Recife. Afora os estrangeiros, tinha angolanos, mas tudo naquele universo, naquela geografia. Então eu acho que a gente ficou ao mesmo nível. A delicadeza do trabalho da Laura é maravilhoso. O trabalho contido do Carlos, que é essa natureza mineira nossa. E eu fiquei na altura do meu personagem, porque essa nossa coisa mineira do essencial. Então eu acho que nossas características são de fazer o essencial. O Carlos é um ator, tem uma história maravilhosa, mas é um ator que faz o essencial muito bem, desde Marte 1, desde todos os filmes que a gente tem visto dele. E a Laurinha é uma delicadeza também, que me parece que pessoas delicadas trabalham com o essencial. Isso é o que eu falei, é um elemento que eu acho que é uma escrita mineira, assim, poderia dizer que são atores sem comparação. Um ator essencialmente carioca ia talvez trazer uma outra camada. Como o Robério faz o delegado, ele trouxe aquela camada do universo do time do cearense, que é maravilhoso o trabalho do Robério. Como a Dona Sebastiana, que traz o time do Nordeste. É um time diferente. Aí você vai ver o time do Carlos, que nós sabemos, por ser mineiro, você vê que tem um tipo de interpretação dele ali. A Laura, eu até brincava com ela assim, falei, Laura, o filme é a história de uma jornalista, que eu brincava com ela, mudava o filme eu deslocava o protagonismo do personagem do Wagner pra ela, sabe? Falou, não, pra mim, eu disse aquela história de uma menina que tá fazendo pesquisa, aí ela começa a contar, vou brincar com... Mas ela é uma pessoa contida também, o personagem é delicado, exato, porque ela é pequenininha, exato. E eu dou a dimensão do meu personagem, que nem cabia muito mais, e até porque eles eram personagens de uma vida muito sensível. Representavam dois homens que se relacionavam numa época e numa relação sutil. Eu achei legal essa sutileza, que podia estar abraçado com ele, encoxando ele. Não era isso, entende? A preocupação dele era afetiva naquela cena, e depois no carnaval estavam os dois discretamente no carnaval. Então eu pensei, depois falei, nossa, é contido mesmo. Mas aí agora você perguntando, eram 3 atores e todos os 3 representavam seus personagens com a maneira essencial. Porque eu poderia fazer, sem querer fazer comparações, mas talvez um ator poderia dar um tom mais exuberante, por exemplo, do personagem. Um carioca poderia trazer talvez outra coisa. Então eu acho que essa minha coisa da essencialidade do mineiro talvez apareceu ali, na contenção do personagem. Então talvez essa coisa que você perguntou dos mineiros trabalhando tenha trazido um pouco disso. A essencialidade das cenas, porque todos cumpriram o seu papel contundente de uma maneira, e com esse lugar o trabalho do Carlos é todo sensível, o trabalho da Laura é muito sensível, e eu na dimensão do meu personagem fiz um personagem mais sensível também. Do Bacurau também, nossos trabalhos também de mineiros eram contidos. Eu fazia o professor, mas fazia um professor contido, não tinha nenhuma exuberância, nenhuma. Então também acho que essa marca mineira está vindo em alguns atores, que é uma forma contida, né? A gente, assim, quando faz aula de marketing, qualquer coisa de fala, não, o baiano equivale a uma galinha, ele põe um ovinho e... Né? E o mineiro equivale a uma pata, né? E bota um ovo enorme e não faz som nenhum, entendeu? Não alardeia nada, né? Assim, a gente é um pouco mais contido nisso, mas não deixa de ser também denso, né? Agora, falando um pouquinho mais da sua carreira, Wilson, você mencionou anteriormente que o filme O Paterno foi fundamental para te aproximar aí da produção de Bacurau e te colocar de volta no circuito. Você mencionou agora na entrevista que você também é muito mais do teatro. Então, olhando agora para o Agente Secreto, como que você enxerga aí, então, um amadurecimento dessa sua nova fase no cinema, pensando também no filme que você gravou com a Laura no ano passado, que tem aí te projetado aí para o cinema especificamente, embora você tenha suas raízes fincadas aí no teatro. Pois é, o teatro praticamente não existe mais como espaço de trabalho. Fiz o espetáculo ano passado até com a Rosa Maria Murtinho, foi uma honra poder trabalhar com alguém da geração do TBC, foi um mês de trabalho, mas está cada vez mais inviável. E aí, quando o Kleber fez o filme Bacurau no Mapa, eu até faço uma brincadeira, uma corruptela com isso, eu entrei no mapa, ele me colocou no mapa, porque eu fiz o Bacurau com 62 anos. Então, a minha carreira estava praticamente sedimentada num lugar muito frágil, sem um lugar representativo na TV e, sendo de teatro, uma linguagem que está cada vez mais debilitada. Então eu devo ter feito, sei lá, depois do Bacurau, já uns 20 filmes. Então me deu uma outra oportunidade como artista.
E também uma outra linguagem. E nessa linguagem eu tenho podido desenvolver porque a repetição do trabalho te gera aprimoramento. E a repetição no teatro, afora o mesmo espetáculo, repetir produções no teatro é muito difícil. Porque se você fazer uma produção para durar 3 meses, que a gente consegue fazer agora, eu mandei um espetáculo, embora eu tenha feito Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora de Sacramento, eu fiz durante 15 anos ela no teatro. Um solo que eu fiz, Carolina, o Luxo do Lixo, que me deu uma sobrevivência muito grande, mas era um solo. Mas o cinema, até porque os filmes não têm grandes personagens, são densos e contundentes. Mas, até pela questão etária, quando não é o personagem que é protagonista no filme, ele é uma participação nas histórias, né? Como na vida, o idoso entra num lugar, né? Mas tenho feito muitos, até por essa visibilidade que o Bacurau me deu. E um pouco da TV, que eu sempre fiz muita TV. Nesse ínter até fiz uma série agora, chamada Pablo e Luizão, que é uma série, né, do Paulo Vieira, que também me deu uma chamadinha para TV. Vai ter uma segunda temporada. Mas o cinema é um lugar, um universo que se abriu para mim de sobrevivência nesses últimos anos, porque desde Bacurau eu tenho vivido cinema. Com toda a precariedade do cinema, depende muito de editais e todas essas questões que nós sabemos ainda que nós enfrentamos, né? Vamos torcer para a PAN dar certo, né? Adoro a Tatiana Carvalho, uma das pessoas mais inteligentes, adoráveis. Eu ficaria horas, qualquer lugar que eu encontro com ela, eu fico horas ouvindo, né? Eu sempre busco uma oportunidade de entrevistar ela aqui no jornal também. Ela é A incrível. gente fica só ouvindo, né? É, Adorável, adorável, adorável. Adorável, Ela é. Tatiana Carvalho. E esse privilégio que o Bacurau me deu de ter essa porta aberta. Eu até tenho um filme pro segundo semestre, eu faço muito curta. E o grande privilégio foi de ser acessado pela nova geração. Porque eu não fui muito aceito na minha... Eu fiz o estreia de cinema com o João Batista de Andrade, foi Doramundo, fiz um filme assim, mas um filme até que foi indicado pro Oscar, acabou não indo. Mas era quinquenal, era muito quinquenal. Então essa possibilidade de exercer com mais vezes te dá um treinamento, te dá um olhar, te dá uma musculatura muito grande. E principalmente que é um trabalho de sensação, de você sentir, de você conter, de ter tudo mais no olho, no rosto, que é um trabalho que eu gosto de fazer. Até por ser uma coisa mineira, a gente trabalhar aqui, não muito no riso, não muito... Embora até o personagem que eu faço agora na TV um pouco mais assim. Mas isso sempre me incomodou muito por esse lado, ser mais contido e não conseguir muito. Que tinha uns estereótipos para negro, que era muito mais no perfil do carioca e do baiano. No audiovisual, é um apelo muito mais popular, o perfil do carioca e do baiano, do que o mineiro. O mineiro é mais contido, pode até ter, mas ele é mais aqui, ele é mais... Isso também fez a minha carreira ser morna. Mas contínua, porque é isso, estou com 68 anos, né? Já são 49 anos desse trabalho simples, lento, mas essa coisa decantada. Não tem grandes saltos, mas foi me dando consistência. E agora com essa cada vez mais consciente desse universo, dessa representatividade, e também de já ter, nesses últimos anos, criado um material de trabalho para que eu corresponda a ele, que antes eu estava muito no vazio, agora já tenho uma filmografia mínima que seja. Eu fiz um filme agora com a Clara Jabor e com a Alice Braga, nossa, super denso. Tem um filme para vir que é do Beto Marques, que é um filme assim que trabalha no universo do terror. Esses todos em 2026, Wilson? Eles estão a ser lançados, eles foram feitos há 2 anos atrás. Uhum. Porque o Bordo no Mundo é lançado esse ano, né? Eu filmei tem pouco tempo, se for lançado é porque a Alice é timing americano, né? Uhum. Porque o Borda do Mundo já tem uns 2 anos. Uhum. Então, além do Borda do Mundo, você está dizendo que estão você já gravou 2 filmes aí. Sim, tem este que é maravilhoso, que é o Borda do Mundo, que trabalha aquele universo do Peter Cushing, do universo dos anos 60, assim, do vampiro, aquele mundo do vampirismo, naquele universo ali. Tem agora a segunda temporada do Pablo e Luizão e Borda do Mundo, que é maravilhoso esse filme, que é esse eu tenho que olhar aqui que eu sou muito ruim de nomes, viu? Desculpa, Lucas. Não. Ela chama... Agora aprendi, não deixa ali.
a Joserfati, que é nesse filme Bordo do Mundo que a Laura Lofetti é a protagonista. Faz um trabalho maravilhoso. Agora que, Wilson, você, além de um ator excelente, você traz um entendimento histórico, sociocultural e político para os seus personagens, para suas entrevistas, que eu acho realmente assim muito admirável. Você deu uma entrevista para o próprio Brasil de Fato, à época da divulgação do Bacurau, em que você, para falar do filme, menciona, por exemplo, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, e você fala, né, das relações ali também com o Quilombo, né, assim, no Bacurau. Eu queria saber como que esses referenciais aí influenciam sua forma de encarar os seus personagens, entendendo aí que você tem uma bagagem muito grande eu sou autodidata. Eu estreiei em Belo Horizonte com o Pedro Paulo Cava, né? E eu estudava na cultura inglesa e com 16 anos, 17, já fui me identificando. Saí de casa muito cedo, eu sou dos anos, tenho 68 anos, foi de uma época muito difícil. A arte era uma coisa impossível. E, tanto em Minas Gerais tem o Tizumba, mas tem poucos atores negros que conseguiram fazer uma carreira, né? Sérgio Pereira são músicos, né? Atores é muito difícil aí, né? Então eu tive que ir para São Paulo, mas eu comecei a ir cantando em Belo Horizonte. E eu sou autodidata, então na verdade a minha cultura é através do teatro. Estreiei com o João das Neves, então eu aprendi a sempre pesquisar para os personagens. As nossas mesas de leitura te dão subsídios e exigem de você complementação daqueles universos. Fiz Rasa Coração, no último texto do Vianinha, com Raul Cortez, foi um luxo. Fiz Calabar, dirigido pelo Fernando Peixoto, né, que era um texto do Rui Guerra e do Chico Buarque. Trabalhei com o grupo Tapa. Então, a minha cultura ela vem da arte. A arte me apresentou a cultura geral e eu vou, por necessidade e por interesse, buscando o máximo que eu posso de elementos para falar sobre o universo que um trabalho me apresenta. É uma oportunidade que eu tenho de aprofundar. Então eu falei, não, eu vou falar de Pernambuco, dá uma olhadinha, ver todas as questões, mínimo, né, pelo menos ver que era uma história que sempre tiveram lutas, ver que é um povo que sempre teve a cultura, que sempre teve a necessidade de estar confrontando, e isso traz, e também ao mesmo tempo tem uma herança, né, pela colonização holandesa. Então você vai sentindo, você vai se levando um pouco a sair de si para poder falar do todo um pouco. É mais uma tentativa de ter uma conversa o mínimo, que dá para fluir numa direção mínima, para trazer o mínimo de subsídio para aquilo, né? Já que eu não sou um especialista em nada, né? Mas gosto de conversar. Ah, não, especialista em várias coisas. Estou aprendendo muito aqui com você nessa conversa. E para finalizar, assim, Wilson, quais são suas expectativas aí para o Oscar, para os próximos momentos de O Agente Secreto? Como que tá aí o coração nessa expectativa? Então, acho que o maior presente desse filme foi a Dona Sebastiana, que a gente teve muito contato no Bacurau, né? Então, assim, é como se somos todos Dona Sebastiana. Mais que sermos todos Wagner, somos todos Dona Sebastiana. Até ele mesmo, porque ele já vai ter um caminho para frente cada vez melhor e com mais auspicioso, né? Mas ela nos contempla um pouco, né? E assim, pessoalmente, eu espero que esse trabalho reverbere em outras camadas, né? Aqui, porque cada trabalho gera o próximo trabalho. É assim que a gente vive, né? Um trabalho gerando o próximo trabalho. Mas tenho muito carinho pelo Kleber. Fico pensando, será que eu estou pronto para o próximo? Porque ele é muito gente muito boa. Aguardo mesmo que tenha a segunda temporada do Pablo e Luizão, porque sobreviver é muito complexo com 68 anos. Porque às vezes eu fico até assim. Eu fiquei feliz, né, evidentemente, mas eu falei, nossa, às vezes eu falo com. Quando eu conheci o Tomás, conheci o Tomás fazendo um teste paterno, que é do Marcelo Lordelo. Que, na verdade, foi quem me colocou no mapa. Eu falei, Marcelo, você me colocou no mapa. Porque eu só cheguei até o Kleber a partir, que ele, inclusive, né, o Marcelo, é aquela turma de Recife, né? Aí eu olhei pro Tomás, que eu estreiei na TV em 76, com uma novela chamada O Bom Baiano, que era escrita pelo Geraldo Vietri. E o galã era o Jonas Mello. Era um ator interessantíssimo. E eu olhei para esse vigor do Tomás, falei, Tomás, você vai ser... Você até me lembra um pouco do Tomás também, esse rosto assim, sabe? Eu falei, cara, você tem a cara do brasileiro, velho. Eu vejo o negro, eu vejo o indígena, eu vejo, sabe, um rosto forte.
Falei, cara, você vai ser o galã brasileiro, cara. Falei pra ele assim, primeira vez que eu encontrei ele. Sabe, aquele vigor, aquele sorriso, aquela vitalidade brasileira, né, cara? Que tem o indígena, que tem o negro, que tem... E agora, quando eu vi a carreira dele, assim, eu falei, aí enquanto com ele, eu falei, pô, eu te avisei, amigo, que você ia ser... Né, porque ele é maravilhoso. Esses trabalhos que apareceram deram essa possibilidade. Eu acho que eu tô no olhar da nova geração. Eu faço muito curto. E o legal de curto é que eu tenho escuta nele. No longa, até hoje me escuta porque eu sou mais velho. Aí já vem lá do... Porque tem filmes que eu sou mais velho da cadeia. Eu sou mais velho que o pai do diretor. Tem muitos filmes que eu sou mais velho que o pai do diretor. Então, por ser o mais velho da cadeia, o cara tem o diretor, me ouve, olha pra mim, fala comigo. Mesmo que o papel seja pequeno, né? Porque tem essa chancela, né? Do Bacurau, né? O Bacurau me pôs no mundo mesmo. No sentido de... Porque eu não existia mesmo. Sabe como é complexo essas questões? Muito mais uma carreira depois de 62 anos. Imagine, sabe? Eu me coloco agora, depois desse filme, no mesmo lugar do Jofre Soares, sabe? Jofre Soares, Clementina de Jesus, Cartola, que foi uma série que eu fiz por toda a minha vida. Eu fiz o Cartola, que só começou a chegar no mundo público como cantor com 65 anos, entende? Então me põe nesse mesmo lugar da Clementina, do Cartola, mas é uma honra, então, ser identificado por essa nova geração. Porque você só continua quando os novos... Essa coisa de você ficar muitos anos numa carreira, ela só continua se o novo grupo te conhecer. Então, o Bacurau me colocou na nova geração de cinema. Então, assim, eu acho que eu vou morrer reconhecido por essa geração. Porque eles vão, né? Eles já estão... Então foi um puto privilégio, porque foi um filme que me colocou no olhar da nova geração, no radar. E é um lugar, como eu estava te falando, nos curtas, eu tenho muito como conversar, o brainstorm é maravilhoso. Então eu entro nos filmes com muito mais pertencimento, com muito mais apropriação. E os filmes, como a gente conversa muito nos brainstorms de curta, fica um filme todo amalgamado, assim, sabe? Com o ator. Então tem sido... Até tive 2 filmes agora com menção honrosa, assim, que é o Girassol, o outro é o Presépio. São 2 filmes muito legais que estão rodando. E tem um outro curta muito bom também chamado Dois Nilos, né, que foi do Samuel. Então eu gosto muito desse universo, esse universo respeitoso e receptivo para mim do curta-metragem. Ele não é muito economicamente, mas me traz muito lastro, me dá muito lastro. Nossa conversa foi boa, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer a participação do Wilson e na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Sempre às quartas-feiras, no canal do Visões Populares no Spotify, na Rádio Autêntica Favela FM, no site ou no canal do Brasil de Fato MG no YouTube. Se você está nos ouvindo pelo Spotify ou YouTube, comenta por aqui o que achou deste episódio e não se esqueça também de compartilhar com os amigos e dar 5 estrelas para o podcast. Se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou compartilhar com os amigos, basta buscar Visões Populares lá no YouTube ou no Spotify. Acompanhe o Brasil de Fato nas redes sociais para não perder nenhuma novidade e até lá. Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.